projeto, só para relembrar vocês, tá? Que a gente vem traçando essa discussão de projeto desde pesquisa 1, né? E a gente vem mostrando para vocês, muitas vezes, como é muito assunto, muita coisa, a gente acaba deixando passar pensando que não vai precisar, né? Só que aí o que acontece, a gente precisa de tudo, né? Então, aqui nós trouxemos, inclusive, sobre abordagem quantitativa, né? Como é que é, do ponto de vista da abordagem, a tua pesquisa, ela pode ser quantitativa, ela pode ser qualitativa, né? Então, a gente já falou sobre isso. E ela pode ser quanti-qualitativa, né? A pesquisa qualitativa ou pesquisa quantitativa e qualitativa, elas não são opostas, né? Elas não são uma vale mais do que a outra, né? Elas se complementam, elas são importantes, ambas são importantes. Vai responder aos objetivos do teu projeto. Então, não existe a situação de ser melhor ou ser pior. Nós podemos fazer avaliação de dados numéricos, de dados quantitativos, nós já falamos sobre isso? Sim. Então, aí se torna uma pesquisa quanti-qualitativa, ou seja, a abordagem da minha pesquisa será quanti-qualitativa, porque eu vou avaliar dados numéricos, eu vou analisar dados estatísticos, tabelas, gráficos. Essa análise, né, que vai partir do conhecimento teórico que eu tenho e do conhecimento da realidade, essa análise se constitui na pesquisa qualitativa, na abordagem qualitativa. E os números, os dados, as tabelas se constituem na pesquisa quanti-qualitativa. Então, a Martinelli, inclusive, vai afirmar que a pesquisa quanti-qualitativa, elas se complementam, elas são importantes. Então, não é uma fala minha, mas é uma fala respaldada nas discussões teóricas, tá, gente? E aí nós colocamos, né, o traçar um caminho eficaz que conduza a atingir os objetivos a que se propõe. Sempre eu coloco assim, olha, qual é o teu tema? Qual o teu título? O teu objetivo? Será que esse objetivo está casando com o título? Né? Então, isso nós vamos também estar trabalhando o tempo todo para vocês ficarem bem afinados. Então, dentro de um projeto, eu sempre tenho várias perguntas. Por quê? Porque o projeto, quando eu for realizá-lo, vai responder essas perguntas. Né? O que eu vou fazer? Qual é o assunto que eu vou estudar? E aí, quando eu penso no assunto, isso tem que deixar bem claro. Eu só penso em um assunto se eu tiver conhecimento teórico e se eu tiver um conhecimento de realidade. Né? Ou seja, eu faço análise do que eu estou lendo com a realidade que eu vivencio. Né? Então, se eu não tenho conhecimento, eu não vou ter respaldo teórico para pensar no assunto. Então, com certeza, vocês que elaboraram um pré-projeto tiveram que ter algum conhecimento, não conhecimento 100%, porque nós não conhecemos 100%, mas conhecer um pouquinho de uma realidade que te chamou a atenção. Aí eu quero estudar sobre isso. E aí eu vou perguntar, mas por que tu queres estudar sobre isso? Ah, professora, porque eu li no livro, eu li o autor, a sala de aula a professora falou sobre isso, algo te chamou a atenção, algo está te instigando a estudar aquele assunto que é o tema do projeto de vocês. Então, o projeto de pesquisa sempre vai estar respondendo às diversas perguntas que vocês irão fazer no caminhar desse projeto, tá? Então, aqui nós temos várias perguntas e outras vão sendo colocadas no decorrer desse projeto, tá bom? Então, o que fazer? Por que eu vou fazer? Para quem que eu vou fazer esse projeto? Onde eu vou fazer? Qual o local ou locus da pesquisa, né? Locus da pesquisa é bonito. Então, onde eu irei fazer esse projeto? Como? Como é que eu vou materializar o que eu escrevi? Com o que eu vou fazer? Quanto? Quando fazer? Então, isso vai tudo me mostrar a metodologia. Como é que eu vou desenvolver o meu projeto? Isso eu tenho que estar bem claro. Eu digo que um projeto de pesquisa,
ele vai mostrar realmente a cara do pesquisador. Se o pesquisador ele tem um conteúdo, né, fortalecido, se ele tem um conhecimento de realidade, o projeto dele sai bem organizado. Então, meu primeiro projeto, professor, eu achei que estava maravilhoso, né? Eu estava arrasando. E aí eu fui apresentar, verifiquei que nem era o que eu estava pensando. Me deu uma desmotivação. Aí eu vou dizer, para com isso, não pode se desmotivar. Parabéns, porque você fez o seu pré-projeto. E aí eu fui aprendendo, disse, olha, o título não é assim, porque eu troquei, eu coloquei o título, um tema, ficou uma coisa muito grande, agora eu já sei. Então, nós vamos trabalhando desta forma e vamos produzindo conhecimento, aprendendo a produzir um projeto de pesquisa, tá? Então, é assim que a gente vem trabalhando. E aí, vários autores vão estar colocando o que é um projeto de pesquisa, né? Eu sintetizei aqui, mas Pastim vai dizer que é uma sequência de etapas estabelecidas pelo pesquisador. Qual é essa etapa? Tema, título, objetivo, justificativa, hipótese, problema, né? São as diversas etapas que direciona a metodologia aplicada no desenvolvimento da pesquisa, ou seja, a metodologia, a forma como eu vou operacionalizar esse meu projeto de pesquisa é fundamental, porque aí eu tenho uma construção a fazer e eu sei o caminho que eu tenho que ir, eu sei o que fazer. Para quê? Para que eu responda ao meu objeto de pesquisa, para que os meus objetivos geral e específicos estejam respondidos no final desse projeto, tá? Então, lembrando sempre que projeto de pesquisa é uma coisa, projeto de intervenção é outra coisa. O projeto de intervenção é o que eu vou fazer, eu vou modificar, eu vou fazer uma ação social, eu vou fazer uma palestra, eu vou montar uma sala de reunião com um grupo focal. São ações, atividades que eu irei fazer. Eu não vou para um local para conhecer, para descrever, para observar. Eu vou para realizar uma ação, uma atividade. Então, projeto de pesquisa é uma coisa, projeto de intervenção é outra coisa. Tá? O projeto de intervenção ele vem para transformar, para modificar aquele ambiente, aquela dada realidade. Tá? Deslandes vai dizer, fazemos um projeto de pesquisa para mapear o caminho a ser seguido durante a investigação. Olha aí, né? Então, eu vou investigar, eu vou pesquisar, eu tenho que estar muito bem claro qual é aquele meu mapa, como é que eu vou traçar o meu caminhar na pesquisa. Aí o projeto é justamente o teu mapa, a tua bússola, né? Para te realizar a tua pesquisa a qual você se propõe. Então, fazer um projeto de pesquisa é traçar um caminho eficaz que conduza ao fim que se pretende atingir. Certamente, ao vocês pegarem um pré-projeto de vocês, vocês vão verificar que realmente tem um caminho a seguir. A partir daquela minha produção, eu tenho um olhar mais ampliado daquela realidade ao qual eu vou buscar. E aos poucos eu vou aprimorando esse meu trabalho, tá? E aqui as perguntas, novamente, eu sempre venho colocando, né, que um projeto de pesquisa, ele vai responder a diversas perguntas que vão estar colocando o seu debruçar sobre aquela dada realidade, a busca do seu conhecimento para responder todas as perguntas que serão realizadas, tá? São as respostas a perguntas como essas que constituem os ingredientes básicos de um projeto. Se eu respondo todas as perguntas, o meu projeto ele está bem construído, né? Ele está bem elaborado. E aí o tema, nós falamos, né? O tema e o título, sempre deixando claro que o tema, gente, olha, o tema é o assunto, né? É o assunto ao qual eu vou falar. Então, é algo mais amplo, é algo maior, tá? Não esqueçam disso, o tema é algo maior. O título, deixa eu ver onde é, aqui, né?
Então, o tema, esse assunto é algo maior, ele pode surgir da curiosidade, olha, científica, né, dos debates, das leituras, da entidade a qual eu estou ligada. Muitas vezes, a questão do estagiário, ele busca estudar a realidade a qual ele está inserido. O título, ele já é mais objetivo, né? Ele tem uma delimitação, ele é mais focado naquilo exatamente que eu quero estudar. E aí nós falamos que o título ele pode vir acompanhado de um subtítulo, né? Ou seja, eu coloco o fazer profissional do assistente social no Hospital Metropolitano de Belém. 2 pontos. Quando eu coloco esses 2 pontos ou uma vírgula e vou colocar mais uma parte do título, isso é chamado de subtítulo, né? Uma breve revisão bibliográfica. Então, isso é o subtítulo. Não esqueçam disso, tá? Então, o tema ideal, a gente colocou aqui, que é importante, que tanto o tema, né, quanto aquilo que você vai se debruçar para estudar, que atenda os teus gostos, a aptidão, né, que seja relevante para a sociedade, relevante para a ciência, relevante para a universidade, e que é possível, sim, eu fazer a pesquisa daquele tema. Que eu não vou também buscar algo que eu não tenho subsídios para pesquisar, que aí de nada vai adiantar um projeto que não tenha como caminhar, como responder as minhas perguntas. E aí, após escolher o tema, é necessário delimitar o foco da pesquisa. Então, a delimitação consiste na indicação de modo breve do tema a ser pesquisado. Além de breve, essa indicação deve ser clara e precisa, tanto para o pesquisador quanto para o leitor. Então, essa é a parte muito importante da gente falar, porque nós pensamos que nós produzimos um material que está excelente, mas só eu estou entendendo. O outro não está entendendo. Então, eu preciso deixar que o outro entenda o que eu quero, porque não vai adiantar ficar só para o meu entendimento, tá? Então, para isso é necessário que se faça um levantamento bibliográfico. Olha só, esse levantamento bibliográfico é o material que eu vou estar lendo, que é importante para a minha pesquisa, né? Então, é eu que tenho que ler, eu que vou fazer, então eu tenho que buscar esse caminho. A justificativa, como vocês fizeram, gente, olha, relevância e contribuição para a área de atuação. Tivemos alunos e alunas que construíram pouco ainda a justificativa, mas já está lá. O que eu vou fazer? Eu vou ampliando essa justificativa. Eu vou colocar, olha, o assunto em questão ele se faz importante por contribuir no relacionamento social entre os sujeitos da pesquisa, contribuindo assim para uma qualidade de vida. Enfim, eu vou preenchendo as lacunas que possam estar na minha justificativa, tá? Então, a justificativa, ela sempre vai trazer o que te levou a pesquisar, por que você escolheu aquele tema, qual a importância daquele tema, tá? Então, a justificativa deve responder algumas perguntas. O que esta pesquisa pode acrescentar à ciência onde se inscreve? Ou seja, o que essa pesquisa vai contribuir lá no locus onde eu estou fazendo a minha pesquisa? Qual é a contribuição dessa pesquisa para a minha área de conhecimento, para a minha profissão, né? O que me levou a pesquisar sobre aquele assunto? Então, são tópicos que precisam estar na sua justificativa de forma muito objetiva e clara. E aí eu coloquei aqui só um parágrafo de um projeto de pesquisa, né? Só para mostrar aqui como é que eu iria iniciar, porque sempre tem professora, como eu inicio? Então, a gente está aqui iniciando, tá, gente? Só para ressaltar que nós já estamos fazendo a revisão para a nossa prova, segunda verificação, tá, gente? Então, esta pesquisa, olha como a aluna iniciou aqui. Esta pesquisa torna-se importante, olha só, por ser a pioneira no estado do Pará desenvolvida com a temática e, principalmente, por conceituar e identificar quais são as principais infrações éticas e disciplinares que os profissionais de enfermagem podem estar suscetíveis durante a realização do seu trabalho. E ainda por fazer os profissionais,
olha a área para minha, da contribuição para a minha área, e acadêmicos, olha a contribuição para a universidade, compreenderem a dimensão do trabalho que executam. Então, aqui, pelo início desse primeiro parágrafo da justificativa, eu já sei quais são os objetivos dessa pesquisadora. Se ela não apresentar os objetivos que aqui ela sinalizou, algum problema está com o projeto dela, tá, gente? Então, a justificativa difere, ou seja, é diferente da revisão da bibliografia, bibliográfica, né? E, por este motivo, não apresenta citações de outros autores. Então, na minha justificativa, eu não preciso citar autores, diferente da revisão bibliográfica. Revisão bibliográfica ou revisão teórica, tá, gente? Pode ser chamada de revisão teórica também. Ou revisão teórica, tá? Então, na revisão teórica, nessa revisão bibliográfica, precisa ter citação de autor. Na justificativa, não, tá? Na problematização, se vocês pegarem um pré-projeto de vocês, vocês vão ver lá que tem um problema. Se o meu projeto não tiver um problema, ele não tem um objeto de pesquisa, não tem por que ter projeto, né? Então, o problema é o que eu vou resolver, é o que eu vou responder. Então, sempre eu indico para os meus orientandos que o problema ele seja objetivo e que seja em pergunta, porque aí fica bem claro. Ah, professora, mas se eu quiser fazer uma pequena contextualização sobre o assunto e fazer a pergunta, posso? Posso, mas cuidado para você não se perder nessa contextualização. Então, eu oriento a fazer direto a pergunta a qual você se coloca a responder com o seu projeto de pesquisa, tá? Só voltar aqui um pouquinho, olha, a formulação do problema prende-se ao tema proposto. Ela esclarece a dificuldade específica com a qual se defronta e que se pretende resolver por intermédio da pesquisa. Ou seja, se eu for estudar a prática do assistente social na comunidade andorinha de Ananindeua, esse é meu título. E aí o meu problema é: qual a dificuldade do professor na sala de aula no período da pandemia? Esse meu problema não tem nada a ver com o que eu estou me propondo a estudar pelo assunto, né? Então, tá uma coisa para cá, o problema para lá. Isso não vai poder acontecer, porque senão esse projeto ele está totalmente errado, equivocado, tá? Então, a formulação do meu problema tem a ver com o assunto ao qual eu quero estudar, o objeto de estudo ao qual eu quero estudar. As hipóteses, gente, também no pré-projeto de vocês tem as hipóteses. E aí sempre vocês me perguntavam, mas professora, o que é as hipóteses? A hipótese, já está dizendo o nome, é uma resposta que talvez eu receba no final do meu projeto. É uma resposta ao meu estudo. Então, eu vou hipoteticamente pensar numa resposta ao que eu estou estudando. Se essa resposta der negativa, o trabalho é válido e eu vou só justificar, né, lá nas minhas considerações finais, que as hipóteses se deram diferentes, né? A hipótese se deu diferente do resultado da pesquisa. Por quê? Porque, de acordo com a pesquisa, isso, eu vou justificar sempre, né? Tanto se der positivo como se der negativo, tá? A questão é eu conseguir responder a hipótese que eu formulei. Quem formula a hipótese é o pesquisador, porque o pesquisador sabe o que ele quer. Então, é ele que vai formular uma hipótese, né? Algo que pode ser, né? Olha, é uma possível solução antecipada para o problema da pesquisa. Agora, se vai ser essa a minha hipótese confirmada ou não, a pesquisa que vai mostrar, tá?
Aqui eu trouxe um exemplo de hipótese, né? E aí veio a pergunta. Vamos supor que aqui seja o problema, né? A pergunta que eu vou fazer. O vírus da gripe aviária é transmitido em seres humanos? Né? Segue-se a resposta. Há fortes indícios de que isto não seja possível. Isso aqui, gente, eu não preciso colocar no meu problema. Meu problema é uma pergunta, tá? A hipótese que eu formulei. Não há indícios de que a gripe aviária seja transmitida em seres humanos. Então, eu acho que o meu projeto de pesquisa vai estar a resposta igual à minha hipótese formulada, que não tem indício nenhum dessa gripe aviária ser transmitida aos seres humanos. Porque com a resposta da minha pesquisa, né, olha, há fortes indícios de que não seja possível, né, esse vírus ser transmitido aos seres humanos. Mas eu formulei uma hipótese. Essa hipótese ela pode ser negativada ou positivada no final do meu projeto. Podem ir colocando aí as perguntas no chat, né, no bate-papo, caso vocês tenham, tá? O objetivos, né? O objetivo geral e o objetivo específico. Verifiquem que no pré-projeto de vocês também está lá o objetivo, né? É o fim que o trabalho se propõe a atingir. E aí são divididos em objetivo geral e objetivos específicos, né? Eu gosto sempre de colocar aqui com letra maiúscula esses iniciais. Objetivo geral para quê? Né? Essa etapa pode ser considerada a espinha dorsal do projeto, porque deve apresentar claramente aquilo que se pretende com a pesquisa. Peguem o pré-projeto de vocês e verifiquem se o objetivo geral de vocês está indo ao encontro do título do trabalho de vocês. Certamente sim. Porque esse meu objetivo, ele vem através do meu conhecimento, do meu assunto, e aí eu focalizei no título, né? Então, deve delimitar quais os aspectos a serem abordados na investigação. Esses aspectos sempre serão formulados pela junção de duas partes, uma ação a ser aplicada a um conteúdo. Deve-se sempre usar o que eu venho colocando, gente? O verbo no infinitivo. Então, eu lembro que, inicialmente, vocês colocavam: eu gostaria de pesquisar sobre isso, isso, isso. Está errado. Por quê, professora? Porque você colocou eu gostaria. Tem que ser direto, tem que ser com o verbo no infinitivo, ou seja, identificar, analisar, verificar, descrever, né? É sempre com o verbo no infinitivo, tá? Não pode colocar nada antes, fazer uma contextualização linda e maravilhosa. Professor, eu acho muito legal fazer uma contextualização, mas se você fizer essa contextualização nos teus objetivos, teu projeto está totalmente equivocado, tá? Então, deixa disso para lá, é direto. É analisar o fazer profissional do assistente social na comunidade andorinha. Pronto, no município de Ananindeua. É analisar direto, tá? Os objetivos específicos, gente, peguem objetivos específicos de vocês aí no pré-projeto e verifiquem se ele está te respaldando a responder o objetivo geral. Sempre eu venho colocando os objetivos específicos, eles vão te dar a possibilidade de você alcançar o objetivo geral. É a escada em que eu vou alcançar aquele meu objetivo, tá? Então, isso se dá no objetivo específico, que pode ser de 2 a 3 objetivos específicos. Tem trabalhos que é 4 objetivos específicos, né? Mas quanto mais objetivos específicos você colocar, certamente o seu trabalho será maior, tá bom? Então, acho que 3 objetivos específicos está de bom tamanho, de 2 a 3. Não pode ser um objetivo específico também, tá, gente? E aqui eu trouxe alguns verbos que vocês podem utilizar, dependendo do objetivo da pesquisa, isso vocês vão verificar depois, tá? De acordo com o objetivo da pesquisa, eu coloquei vários verbos aí através da pesquisa que eu realizei também. A revisão de literatura, gente, que é a revisão bibliográfica ou revisão teórica, tem vários nomes, né? Como eu venho sempre dizendo para vocês também,
Um projeto de pesquisa, ele tem a sua estrutura. Eu dei uma estrutura para que vocês desenvolvessem o projeto de vocês, né? Que foi através dos estudos que eu fiz, eu estruturei uma forma de vocês realizarem o projeto de pesquisa. Eu coloquei o tema, olha, gente, façam um pré-projeto. Com o tema, o título, justificativo, objetivos, problema, hipótese, metodologia, referencial teórico, cronograma e referencial bibliográfico. Isso não quer dizer que sempre tem que ser essa estrutura. Depende do teu orientador, depende do teu professor, porque os autores que escrevem sobre elaboração e estrutura de projeto de pesquisa deixam claro que não é uma estrutura rígida. Você deve seguir a orientação do seu professor, do seu orientador, tá? E essa revisão bibliográfica você vai escrever mesmo sobre aquele assunto. Se você escolheu aquele assunto é porque tu tens alguma afinidade, é porque tu tens algum conhecimento, então tu vais começar a escrever. E aí quando eu começo a escrever sobre um determinado assunto, eu tenho que buscar as origens, o passado. Então eu tenho que fazer uma contextualização buscando lá, né, toda a história desse assunto, sempre respaldada nos autores. Aqui sim é importante que você faça as citações. Citação curta, que é dentro do parágrafo. Citação curta é no máximo 3 linhas. E aí a citação curta, de acordo com a ABNT, ela precisa estar espiada com o nome do autor, página, ano, tudinho. Se for uma citação longa, professor, o que é uma citação longa? É uma citação de um autor, o que ele escreveu, exatamente o que ele escreveu, tu vai transcrever para o teu trabalho, mas quando tu fores transcrever para o teu trabalho, dá mais de 3 linhas. Então, é mais de 3 linhas, não é citação curta, é citação longa. Se é citação longa, a citação vai ficar recuada. Citação recuada pela BNT atual não tem aspas no início nem no final da citação, mas tem que ter o nome do autor, a página e o ano. Tá? Isso vocês vão verificar lá no projeto que eu vou mostrar para vocês depois. Por isso que eu quero que vocês prestem bem atenção no que a gente está trazendo e como foi construído o projeto, para que não fique nenhuma dúvida para vocês, tá? Então, essa revisão da literatura, só afirmando que é a mesma revisão bibliográfica, que é a mesma revisão teórica. A redação da revisão cumpre um objetivo pedagógico essencial a obrigar o aluno ou a aluna, né, a debruçar-se sobre o tema e aprender o que já se conhece sobre ele. Essa parte do projeto da pesquisa pode ser usualmente aproveitada quase na íntegra na redação do trabalho final. Então, o que eu venho dizendo, gente, um projeto de pesquisa bem elaborado, ele é 80% a 85% do teu TCC. Porque tudo que tem nele, desde o título, justificativo, objetivo, metodologia, tudo que tu tens nele, tu vais trazer para o teu TCC. Da revisão literária, ou revisão bibliográfica, ou revisão teórica, tudo. Tudo que tiver, você vai levar para o teu TCC. É um capítulo do teu TCC, tá? A metodologia, nossa grande amiga, que é muito detalhada a metodologia, tá? Muito importante, porque ela vai te dar o subsídio para você realizar a tua pesquisa. Então, se você for verificar a tua pesquisa, certamente deve ter qual é a abordagem da pesquisa, quais são os instrumentos que eu vou usar na pesquisa, qual é a técnica que eu vou usar na pesquisa, por que eu vou usar essa técnica, por que eu vou usar esse instrumento, sempre baseada em autores, né? A metodologia também sinaliza a necessidade de respaldo teórico, ou seja, de citação. Pode ser citação curta, pode ser citação longa, tá? Sem problema nenhum, ou citação indireta, tá? Então, deve indicar fonte de dados, cenários, amostras, ou seja, quem é que vai ser o sujeito da minha pesquisa, como é que eu vou fazer essa minha pesquisa, local onde eu vou fazer essa minha pesquisa, todo o percurso do pesquisador tem que estar nesse item da metodologia. E aí o pesquisador, olha, qual o método? Tem o meu método de pesquisa e o meu método de análise. Né? Eu sempre venho colocando isso também. Qual é o método de pesquisa? Né?
o método de análise. A minha metodologia, meu método de análise, professor, eu quero que seja uma análise crítica. Por que quero que seja uma análise crítica? Ah, porque eu vou conseguir fazer uma análise da realidade contemporânea, do sistema em que a gente vive, com o assunto ao qual eu estou trabalhando. Ótimo. Né? Então, você vai escolher o teu método de pesquisa, o teu método de análise desses dados que você vai ter em mãos, conforme o teu conhecimento também. A amostra, ou seja, quantas pessoas eu vou pesquisar, ou quantos formulários, ou quantos prontuários, o quantitativo que eu vou precisar para fazer a minha pesquisa, tá? Onde é o local, né? O locus da pesquisa, é o campo em que eu vou estar inserindo lá, observando, pesquisando. Aqui os atores, os informantes, né? Os informantes, gente, nem sempre são sujeitos, são pessoas. Podem ser documentos, podem ser prontuários. Eu tenho que deixar muito bem claro isso no meu projeto, tá? O cronograma, depois vocês vão prestar atenção lá direitinho nesse cronograma, né? É o meu tempo que eu vou organizar para que no final do período X eu apresente o meu projeto ou eu apresente o resultado da pesquisa desse projeto. E aí tem toda uma estrutura por um cronograma que também não é rígido, tá? O cronograma geralmente também é orientado pelo professor, ou o professor deixa na mão do aluno, contanto que fique claro o que ele vai fazer por primeiro, segundo, terceiro, quarto, e quando ele vai fazer isso, tá bom? Então, olha, o cronograma, o aluno ou a aluna podem colocar, enquanto atividade a ser realizada, delimitação do tema, do problema, revisão bibliográfica, elaboração do instrumento de pesquisa, a coleta, todos os itens de um projeto. Se o pesquisador ou a pesquisadora quiser colocar como atividade no cronograma, pode. E aí ela só vai dizer quais são os meses que cada item desse será realizado, tá, gente? Então, fica muito a critério do pesquisador. As referências bibliográficas, né, as referências, que é a última parte do texto, são os livros, os documentos, as legislações, tudo que eu busquei de conhecimento teórico para produzir esse projeto. Tem que estar também no meu projeto de acordo com a BNT, não é como de acordo com como eu quero, né? De acordo com a ABNT. A professora é muito chata com essa questão da BNT. Não sou eu, né? É toda uma normativa que nós precisamos seguir enquanto acadêmicos e acadêmicas, enquanto cientistas e produtores de conhecimento. E aqui tem uma estrutura de um projeto, né? Que eu coloquei aqui para vocês. Olha, no nosso, aqui para vocês, eu nem pedi a introdução, mas pode ter a introdução no título, tá, gente? Então, para vocês verem que fica de acordo com o que vão estar solicitando para você. Orçamento, nós não colocamos aqui, mas pode ter, tá certo? Então, é uma estrutura de um projeto que não precisa ser rígido, tá bem? Passando desse momento, eu vou trazer para vocês um projeto de pesquisa já elaborado para vocês tomarem conhecimento. Alguma pergunta diante dessa aula, desses slides? Vocês podem compartilhar aqui a pergunta de vocês pelo chat, pelo bate-papo, que aí eu vou compartilhar a outra tela, tá bom? Vocês estavam enxergando a tela? Eu nem perguntei para vocês. Ah, que bom que estavam vendo. Então, agora, gente, eu vou mostrar para vocês. Vocês estão visualizando esse documento, esse projeto? Então, vamos lá. Olha, aqui tem, né?
O título delas, Serviço Social e Mortalidade Materna, uma expressão da questão social. Então, esse aqui é o título dela, tá? E aí elas vieram com todo o protocolo que tem que ter. Aqui já saiu porque eu fico mexendo, acaba saindo porque não está no PDF, tá? Tá em Word, né? E aí eu venho mexendo, mas toda a estrutura, isso foi apresentado como projeto para avaliação de aprovação para TCC, tá? Sempre lembrando que você só pode fazer seu TCC se seu projeto for aprovado no sétimo, que esse projeto você apresenta no 7º semestre. E aí está aqui a outra página, outra TCC do projeto, né? E olha, projeto de pesquisa apresentado ao Comitê de Ética da Santa Casa, porque elas queriam realizar um projeto que ia mexer com sujeitos, que ia mexer com documento. Então, tem que passar pelo Comitê de Ética da instituição e tem que também colocar na plataforma Brasil para aprovação, tá? Então, tudo bem colocado aqui, essa parte do projeto, tá? Isso aí são as capas que depois a gente pode ver com mais calma. O sumário, deixa eu tentar passar só por uma página. Que também eu não pedi nesse projeto, mas num projeto de TCC tem que ter, né? E aí vai estar a introdução, a justificativa, tudo muito bem organizado. Aqui nesse projeto ainda tem algumas falhas, porque não foi o projeto final, a gente estava ainda em correção para apresentação, tá? E aí, só voltando aqui um pouquinho, que aqui tem as referências, que são referências bibliográficas, apêndice A, termo de compromisso de utilização de dados, apêndice B, instrumental de coleta de dados em prontuário. Então, tudo que eu vou usar de instrumental, eu posso estar colocando nos apêndices, né, nos anexos do meu projeto de pesquisa, tá? E aqui a introdução. Olha como elas começam. O presente estudo, denominado Serviço Social e Mortalidade Materna, uma expressão da questão social, tem por objetivo, olha aí, subsidiar a elaboração do trabalho de conclusão de curso de graduação em bacharel em serviço social da Escola Superior da Amazônia, tendo como área de concentração a atenção à saúde da mulher. Essa era a área de concentração, né, que elas vão falar da mortalidade materna, tá? E aí elas vêm fazendo algumas colocações baseadas em dados epidemiológicos, né? Então elas vão buscar lá o guia da vigilância sanitária, porque elas têm que contextualizar aqui o assunto delas. Então, na introdução, eu tenho que trazer essa contextualização, né? E aí, a proposição de como é que vai estar sendo realizado o trabalho. A justificativa, gente, olha, isso aqui eu queria muito trazer para vocês. A gente sempre fala, né? Olha, na tua justificativa tem que mostrar o porquê tu queres fazer aquele tema, o que te levou a desenvolver esse estudo, né? Então, olha só, o interesse pela temática partiu do quê? Da prática e da observação no estágio curricular como acadêmicas de serviço social do 7º semestre na Escola Superior da Amazônia. Onde que elas estavam fazendo estágio? Na maternidade, na UTI pediátrica do Hospital Materno Infantil Fundação Santa Casa de Misericórdia, tá? Então, durante os atendimentos realizados pelas assistentes sociais, que eram supervisoras delas, né, as mulheres na maternidade, pudemos observar e acompanhar os atendimentos aos familiares das mulheres que evoluíram a óbito durante o período gestacional e ou puerperal, o que suscitou, então isso aqui chamou a atenção delas, né? Suscitou interesse pelo tema mortalidade materna, visto que essas mulheres estão em pleno período sexual e reprodutivo e no momento que deveria ser de nascimento, de celebração da vida, se transforma em sofrimento e perda. E aí elas vão trazer dados da Organização Mundial da Saúde que define morte materna. O que é morte materna? Qual é o CID relacionado a essa morte materna? Então, tudo isso que era muito claro para elas, para mim, enquanto leitor, poderia não ser. Então, tem que trazer muito bem claro isso, tá? E aí, olha, a pesquisa torna-se relevante quando consideramos que o Brasil continua longe do ideal de reduzir o número de óbitos maternos. Mesmo depois de ter assinado, durante a reunião da Cúpula do Milênio em 2000,
com os líderes de 191 países o acordo para diminuir a desigualdade e melhorar o desenvolvimento humano. Gente, quando eu faço uma leitura dessa aqui, eu digo, olha, elas estão realmente estudando o assunto, para poder respaldar o que elas querem, para poder mostrar que elas têm conteúdo, né? E aí elas vão justificando, fazendo essa contextualização aí desse assunto. Traz os dados, né, através de percentual, que elas não vão buscar por acaso, mas elas pegam nas fontes oficiais, tá? Olha, aqui a gente estava fazendo uma correção. Então, aqui elas vão caracterizar brevemente a Santa Casa, é o locus onde elas vão fazer a pesquisa delas, tá? Então, nesse sentido, sentimos a necessidade de traçar o perfil socioeconômico de mulheres que evoluíram a óbito na maternidade da Fundação Santa Casa, assim como identificar a existência de condicionantes sociais que influenciaram no óbito, relacionando-os com as novas expressões da questão social. Essa mulher vem a óbito por quê? Porque ela é do interior, porque ela não recebe nem um salário mínimo por mês. O que leva essa mulher a ter uma gestação sem uma alimentação qualificada, né? E aí elas trazem aqui o objetivo geral, olha só, gente, sempre iniciando com o verbo no infinitivo, olha, conhecer, traçar, verificar, tá? Então, qual era o objetivo geral delas? Era verificar se as expressões da questão social contribuíam para o óbito materno na maternidade da Santa Casa. Como é que elas iam verificar isso, né? Bem, para elas saberem a realidade dessa mulher, elas tinham que traçar esse perfil socioeconômico, porque senão não tinha como elas avaliarem se as expressões da questão social estavam influenciando no óbito dessas mulheres, porque eu não conhecia a realidade delas. Então, eu vou traçar um perfil. Ah, professora, mas eu vou traçar o perfil. Como é que eu vou lá na casa dela, se é lá no interior do interior? Aí, gente, no hospital, nós temos o quê? Um documento muito importante que tem os dados das pessoas que são atendidas, que são os prontuários. Ah, então eu vou buscar os prontuários. Sim, os prontuários responderão para vocês as perguntas que vocês querem, porque economicamente não é difícil você se deslocar da tua cidade onde tu mora para o interior do interior, né? Várias vezes para fazer o teu trabalho, principalmente que não existe bolsa, né? Para fazer projeto de pesquisa em TCC, tá? Então, primeiro, para eu responder esse meu objetivo geral, eu tenho que traçar esse perfil socioeconômico. Eu tenho que conhecer, quando eu traçar esse perfil, eu vou conhecer a realidade econômica das mulheres. Vou? Então, conhecer a realidade. Primeiro eu vou traçar o perfil. Quando eu traçar esse perfil, eu vou conhecer essa realidade. Eu vou saber essa realidade. Olha, identificar a existência de condicionantes sociais que influenciaram esse óbito, né? A questão de renda, a questão da família, a questão da escolaridade, a questão da alimentação, quais são esses dados que poderiam influenciar nesse óbito, né? Olha, que elas tinham colocado 4 objetivos específicos. Identificar a compreensão ou a percepção do serviço social em relação à questão do óbito materno, ou seja, elas iriam identificar se o assistente social estava fazendo aquela avaliação de que aquele óbito ele vinha em consequência de uma expressão da questão social, pela pobreza elevada, pela falta de informação, pela falta de educação formal, enfim, vários fatores que poderiam influenciar aí esse óbito na gravidez. Por falta de estrutura do Estado e das condições dessa mulher a realizar um pré-natal, a ter uma alimentação com qualidade, né? Então, também entrou aqui no projeto delas. O referencial teórico que eu falei para vocês, olha, pode ser referencial teórico, pode ser referencial bibliográfico, revisão bibliográfica, é essa discussão. Não é isso que elas se puseram a pesquisar? Pois então elas vão ter que desenvolver texto, né, falando sobre o assunto.
E aqui eu quero mostrar para vocês, olha, essa citação curta. Isso aqui é uma citação curta que eu estou trazendo entre aspas, porque, olha, 1, 2, 3, até 3 linhas, eu tenho que trazer aspeado e tenho que trazer a página e o ano. O que está faltando aqui? Vocês não podem falar, não posso ouvir vocês, mas eu vou dizer, está faltando o autor, tá? Então, eu trouxe para vocês assim mesmo como estava, porque eu disse que ainda estava em revisão esse projeto, está faltando o autor, né? E onde está o autor, professora? Elas colocaram aqui em cima, olha. Sobre os acometimentos relacionados às mulheres, Coelho e Porto chamam a atenção de como as desigualdades sociais, econômicas e culturais se mostram no processo de adoecimento e morte das mulheres. As autoras demarcam que, ao ocuparem lugares de subalternidade, aí está aqui abre aspas, elas estão dizendo que essas autoras aqui demarcam que, ao ocuparem lugares de, aí abre aspas, elas colocaram isso aqui igualzinho como está lá no texto. Então, elas não podem colocar aqui sem ser aspeado, porque eu vou dizer que está sendo compilado, né? Está sendo plagiado e não pode. Então, tudo que elas escreveram antes dessa aspa são palavras delas. Para respaldar o que elas estão dizendo, com base nas autoras, elas trouxeram a citação das autoras aqui. E aí elas colocaram P minúsculo, ponto, a página, vírgula e o ano. Então, isso é uma citação curta, tá, gente? Isso aqui é uma citação indireta. Eu estou citando os autores, mas eu estou fazendo a minha fala, tá? Então, não precisa trazer entre aspas, porque eu não estou usando a fala do autor. Eu estou colocando com as minhas palavras, tá bom? Então, bora seguir que eu quero mostrar para vocês uma citação longa. Olha, elas vêm discorrendo. Estou vendo que essa parte é bastante minuciosa. Ela vem discorrendo, vem trazendo vários pontos, pontos da legislação, tudo que vai respaldar. Elas subdividem, né? Esse item, olha, que é o 4.2, serviço social e mortalidade materna, enquanto uma expressão da questão social, e elas vão falar do serviço social, aí vão buscar, né, todo um contexto do serviço social para falar dessa questão social, o que de fato é essa questão social, e aí vem trazendo as referências dos autores. Poxa, não tem nenhuma citação longa aqui para mostrar para vocês. Aqui na metodologia, olha só, tipo de estudo, aquelas subdividiram a metodologia, que é interessante fazer isso, que fica mais fácil para o pesquisador, tá? Para você fazer essa subdivisão. Pode ser feita, eu gosto assim, eu indiquei que elas fizessem assim, porque eu acho que fica bem claro, tá, gente? Então, voltando aqui, lembre depois de eu mostrar uma citação longa para vocês, tá? Voltando aqui na metodologia, tipo de estudo. Para que a pesquisa em foco seja efetivo, sentimos a necessidade de destacar alguns conceitos e fundamentos relacionados aos procedimentos metodológicos adotados. Segundo o Xot, 2006, página 78, olha só, gente, como a gente começa aqui a fazer algumas referências sobre a ABNT. Na ABNT atual, como o nome do autor está fora do parágrafo, ele não precisa estar todo em maiúscula, ou seja, letra de imprensa. Só a primeira letra, tá? Então, olha como a BNT é importante, tá bom? Vem aqui a página e o ano. Tem que prestar muita atenção na BNT, né? Então, nós vamos trazer aqui Xot, vai falar dessa importância da pesquisa. Aí elas trazem Minaio, né? Minaio 2001, ela vai falar sobre a realidade social, é o próprio dinamismo, por que elas estão estudando a realidade social. Aí a pesquisa qualitativa responde às questões muito particulares. Ela se preocupa nas ciências sociais com um nível de realidade que não se pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores, e enfim, elas vão justificando aqui por que a pesquisa delas é qualitativa, tá? Aí elas trazem o quanto qualitativo aqui.
né? A diferença entre qualitativa e quantitativa é de natureza, vem fazendo toda uma construção teórica sobre essas formas da pesquisa. Professor, eu sempre tenho que fazer isso? Não, tá? Você pode ser mais específico na tua metodologia. Elas desenvolveram dessa forma, tá? Então, por isso, depois de toda essa construção que elas fizeram aqui, a pesquisa será operacionalizada basicamente em dois níveis, um teórico, outro de campo, cujos dados se interpenetram e se complementam, tendo em vista uma avaliação analítica dos dados pesquisados. Então, o teórico sempre vai se fazer importante. O local da pesquisa, onde vai ser? Vai ser lá na Fundação Santa Casa. Elas fazem uma breve referência, né, de quantos leitos tem na Santa Casa, quem a Santa Casa atua, atende, qual a demanda, né? Os sujeitos da pesquisa são pessoas? Não. São os prontuários das mulheres que evoluíram a óbito materno no período de junho de 2017 a junho de 2018. É de lá que elas vão fazer o perfil, é de lá que elas vão fazer as análises delas, tá? Critério de inclusão. Será que são todos os prontuários? Não sei, quem vai me dizer isso são elas, né? Mas não, elas colocaram, serão incluídos na pesquisa registro de óbitos maternos e emissão de declaração de óbitos, cujo óbito esteja compreendido nesse período, tá? Prontuários que contenham dados suficientes para a realização do estudo, ou seja, eu tracei uma linha do perfil que eu quero. Se aquele prontuário não me responde a todos eles, desse prontuário eu vou excluir. Posso excluir tranquilamente, que eu não vou estar fazendo algo errado, porque eu coloquei lá no meu projeto quais seriam os critérios de inclusão para os meus dados, tá? A coleta de dados. Olha, a coleta de dados se dará de forma retrospectiva, utilizando os prontuários maternos. Estão vendo que se torna repetitivo? Aí, numa aula, alguém falar, professora, mas é muito repetitivo. O projeto é muito repetitivo, porque eu tenho que ver se você está acompanhando mesmo todo o encadeamento desse projeto, tá? Então, será utilizado o instrumento de coleta de dados em prontuários, adaptado do formulário padrão da investigação de óbito, apêndice B, pertencente ao Ministério da Saúde, onde buscam padronizar o processo de vigilância, tudo muito bem identificado, tá? As informações serão descritas mediante coleta de dados maternos, tipo o quê? Gestação, idade gestacional, antecedentes pessoais de risco, todos esses dados aqui elas vão se fazer importantes para elas e elas estão colocando aqui, tá? A análise de dados. Após a coleta dos dados, os dados serão agrupados, organizados e armazenados em planilha eletrônica por meio do programa Microsoft Excel. Como é que elas vão organizar esses dados? Elas também quiseram colocar aqui, tá? Os aspectos éticos, que também é importante. Então, elas vão sinalizar aqui que elas vão seguir todas as normas éticas sinalizadas pelo Conselho Nacional, né, de Saúde. Vão ter também o termo de compromisso de utilização de dados. Elas vão estar colocando esses termos aí, tá? E aí elas quiseram colocar também os riscos dessa pesquisa, né? Avalia-se como risco possível dessa pesquisa a possível quebra do sigilo das informações. Elas consideraram importante fazer essa chamada, porque se eu vou passar esses dados, pode quebrar o sigilo, então é um risco, mas todo cuidado é pouco, tá, gente? Mas elas fizeram essas colocações aqui. Os benefícios da pesquisa, né? O que é que vai trazer de benefício? O cronograma, gente, lembram que eu foquei de mostrar o cronograma? Olha só. O cronograma. Aqui as atividades, aqui todos os itens, né, que eu quero colocar, eu posso colocar. Aqui elas colocaram escolha do tema da pesquisa, levantamento bibliográfico, elaboração do projeto, submissão ao comitê de ética, entrega do trabalho de conclusão de curso, defesa do trabalho de conclusão de curso. Então, a escolha do tema, quando elas fizeram? Em fevereiro. O levantamento bibliográfico, em todos os meses elas foram lendo. A elaboração do projeto da pesquisa elas fizeram em fevereiro, março e abril. Elas submeteram esse projeto no mês de abril para o comitê de ética. Elas entregaram o TCC em dezembro, escrito, né? E elas defenderam o TCC também em dezembro.
Então, isso aqui é uma forma de eu fazer o meu cronograma, né? Fica bem claro quais os passos que eu vou dar. Aqui fica a critério do pesquisador, né? Realização da dinâmica para obtenção de dados. Eu vou precisar dessa técnica. Eu escolhi fazer assim. Quando vai acontecer? Ah, no mês de agosto. Aí eu vou sinalizar aqui com xizinho no mês de agosto. Não vai ser no mês de agosto, vai ser no mês de outubro. Eu finalizo com xizinho no mês de outubro. Tá, gente? Então, esse é o cronograma que eu quis trazer de novo para vocês, depois de toda a construção que vocês fizeram. As referências, professora, que a senhora falou que são os autores que nós lemos, os documentos, é isso aqui, ó. De acordo com a BNT. Eu li Albuquerque, eu li esse livro aqui, Fatores Sociodemográficos de Assistência Médica, eu tenho que colocar aqui, por ordem alfabética, né? E documento do Ministério da Saúde, tenho que finalizar aqui, enfim, todo o material teórico que eu li, eu tenho que colocar no meu referencial, né, de pesquisa, os dados que eu pesquisei. Então, elas trouxeram aqui apenas os livros que foi utilizada no projeto. Alguns livros eu posso ler, algum material eu posso ler, mas eu não sinalizei no projeto. Eu não vou colocar no projeto, tá, gente? Vou colocar só o que eu sinalizei. Aqui, o apêndice A, que é o termo de compromisso de utilização de dados, né? Vem o nome, tudinho aqui da orientadora, o nome do projeto, só o objetivo, tudo muito bem claro, tá? Para que a pessoa possa assinar autorizando a realização dessa pesquisa, a autorização dos dados dela. Tá? Então, isso tem que ter muito bem claro, e aí tem que ter todos os dados dos responsáveis pelo projeto. Tá? O apêndice B é o instrumental de coleta de dados delas em prontuários. Então, elas traçaram esses dados, e esses dados são importantes para que elas respondam o projeto dela. Então, só vão entrar os prontuários que tiverem esses dados que elas vão precisar para fazer a análise delas, e aí também elas trouxeram como apêndice, tá? Então, era esse material que eu queria trabalhar com vocês, para mostrar agora que a gente já está no final, que nós conseguimos traçar uma orientação sobre esse projeto, de que realmente como é. Eu achei que eu nunca ia conseguir, professora do céu, mas eu consegui, né? Algo clareou a minha mente. Eu lia, não entrava nada, não ficava nada, eu chorava, queria desistir, era um caos a minha vida, né? Mas agora eu não estou entendendo. Então, isso é produção de conhecimento, né? Eu vou lendo, eu insisto, eu choro, sim, eu fico com raiva, eu jogo o caderno longe, né? Enfim, eu faço tudo. Mas depois eu me encontro. Isso é tão bacana, né, gente? Quando a gente diz, gente, clareou, olha só, impressionante, né? Então, eu espero ter deixado muito bem claro para vocês. Ah, professora, nunca mais eu posso perguntar nada sobre o projeto. Não, não é isso. Esse é o caminho que eu estou mostrando, mas a gente ainda vai construindo, né? A gente tem passo a passo a construir. Mas eu fiz questão de trazer de novo esse conteúdo nesse final do trabalho de vocês, tá? Porque a gente já não vai mais ficar revendo e trazendo, e revendo e trazendo, porque a gente já trabalhou. Então, na segunda-feira, vocês vão fazer a exposição, né? Principalmente a Liliane Coutrin, que fez, eu recebi, da Cris, né? Da Soniane. A Cris está dizendo, estou assim mesmo, professora. Deu vontade de jogar tudo pro ar e desistir de tudo. Dá essa vontade. Mas você, quando constrói, produz o teu projeto, o teu pré-projeto, lembrem que nós estamos fazendo um pré-projeto, né? Não se desespere com esse projeto que está aí, que isso eu só quis mostrar para vocês que o que eu estou pedindo é o mínimo, e que tudo isso vocês vão aprendendo com o tempo, para que vocês não deixem de para pegar o projeto somente no 7º semestre, tá, gente? Mas que eu preciso estar o tempo todo trabalhando em cima de projeto, tá? Então, eu penso que vocês vão conseguir. Olha aqui, a Liliane Coutinho colocou, professora, a senhora pode mandar esse projeto? Ah, sumiu, não deu para ver. Deixa eu buscar aqui. Posso mandar sim, vou mandar, vou colocar assim para vocês, tá?
Então, pode mandar esse projeto para vermos todos os itens que precisamos estudar para o próximo, assim temos essa referência para abrir bem o cérebro. Com certeza. Irei mandar sim, tá, gente? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, né, até o momento. Infelizmente, uma aula que eu considero muito importante, nós estamos com poucos alunos, mas ninguém vai poder dizer que eu insisti várias vezes para que nós aprendêssemos juntos a construção, a produção de um projeto, tá, gente? Então, muito obrigada, um bom final de semana. Vou estar enviando para vocês esse material lá no grupo de pesquisa, tá?